amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Amém. Irmão, abra a palavra de Deus, livro do profeta Isaías 45. Deus, aqui já tem falado conosco. Louvado seja o nome do Senhor. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei as trancas de ferro, dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome, por amor do meu servo Jacó e de Israel, o meu escolhido. Eu te chamei pelo teu nome e te pus um sobrenome, ainda que não me conheces. Eu sou o Senhor e não há outro além de mim. Além de mim não há Deus. Eu te cingi, ainda que não me conheces. Deixa eu ler também o 6. Para que se saiba até o nascer do sol, até o poente, que além de mim não há outro. Eu sou o Senhor, aleluia, e não há outro. Aleluia. Eu sou o Senhor e não há outro. Amém. Já vão guardando aí, já vão ficando nessa palavra, aonde o Senhor está se declarando como o Senhor Deus de Israel, mediante uma promessa. Vocês percebem, irmãos, que Deus, Ele faz questão de afirmar isso, de fazer essas afirmativas. Aqui o Senhor está falando acerca de alguém que não conhecia o Senhor, acerca de alguém que nem existia ainda, na verdade. Alguém que viria depois. Deus está falando para o povo de Israel que na época do cativeiro Ele já tinha preparado um rei, que é o rei da Pérsia, rei Ciro, e o Senhor haveria de levantar e Deus chamar ele de meu servo. Meu servo. Ainda que você nem me conhece, Deus está falando com ele a palavra profética de Isaías. Ainda que você nem me conhece, mas eu te escolhi. O verso 1 vai dizer: assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para abater as nações antes a sua face, para descingir os lombos do rei, para abrir diante deles a porta, para abrir diante dele as portas que não se fecharão. Aleluia, eu direi, adiante de ti, eu irei adiante de ti e endireitarei os caminhos tortuosos e quebrarei as portas de bronze. Aqui Deus está se referindo à libertação do seu povo, que o seu povo estava em um exílio babilônico, gramplafiado pelo império babilônico, pelo império dos caldeus, e o próprio Deus enviou eles para lá, mas que no devido tempo o Senhor haveria de despedaçar esta porta de bronze. Ele haveria de quebrar as cadeias de ferro, ele haveria de despedaçar todo o jugo e endireitar o que estava torto. E o Senhor assim abriria a porta para que isso acontecesse. Ele abriria a porta. Então, quando o Senhor fala em abrir porta, Ele está falando de criar situações
Porque muitas coisas que o Senhor fala de maneira prefigurada, de maneira simbólica, né? Mas quando fala de porta, porta representa segurança, porta representa uma proteção, mas porta também representa abertura, oportunidade. Aleluia! Abertura para uma nova oportunidade, abertura para que possamos passar, para que possamos entrar. Representa também domínio, representa governo, representa, né, autoridade. A porta se fecha para o lado de dentro. Interessante notar que quando o Senhor fala dessas situações de libertação, Deus vai falar de porta, né? Deus fala de corrente, cadeado, ferrolho, que tranca a porta. Não é só a porta em si, mas essa porta ela é trancada. Nesse caso do povo de Deus, o povo estava trancado sobre o império dos babilônicos, né? Não tinha como sair de lá. Era como estar em uma cadeia, é como estar em uma prisão, né? Eles estavam lá e não era só a prisão física, impedir de voltar para Jerusalém, mas essa prisão também ele sentiu dentro dele. Era uma prisão eterna, tanto que o Salmo de número 140, aliás 126 vai falar sobre isso, né? Sobre quando, acho que é o Salmo 125, esqueceram qual que é, ou 125 ou 126, é o 126, né? Aonde ali o autor daquele cântico, né, vai expressar acerca da época de Babilônia, aonde dizia: cante-nos daqueles cânticos de Sião. E ele dizia, respondia: como cantarmos em terra estranha? Penduramos as nossas harpas no salgueiro. Como cantar, né? Então ele está sendo preso em Babilônia, sob um sistema babilônico, e foi o próprio Senhor que os levou para lá. Tem situações que é o próprio Deus que nos coloca, tem tipo de situações, tem tipo de problema que é o próprio Senhor que nos coloca, né? É necessário, às vezes, uma experiência, às vezes, para a gente ter uma maior aproximação com Deus. Alguma coisa Deus está querendo nos ensinar. Às vezes passamos por alguns momentos difíceis e não entendemos por quê, mas alguma coisa Deus quer nos dizer. Alguma coisa o Senhor quer nos ensinar. Alguma coisa o Senhor quer que aprendamos com Ele. Sempre tudo que acontece nessas vidas, irmãos, seja coisas boas ou ruins, o propósito de Deus é nos ensinar alguma coisa. E nós, como igreja do Senhor, temos que ficar atento, porque se não fosse necessário, a gente não passaria por aquela situação. Só é que aquela situação nos traz grande aprendizado, grande experiência. Até mesmo nos nossos erros, aprendemos a não errar mais. Aprendemos a não fazer as coisas do mesmo jeito de antes. Porque do mesmo jeito de antes, nós sabemos, né? Tomamos ciência que nos trouxe consequências, que nos trouxe problemas. Porque nem todas as dores que sofremos é uma determinação de Deus, é porque Deus quer que passamos por aquilo, mas é pelas nossas próprias debilidades, né? Que nós passamos, e às vezes passamos e não entendemos, né? Nos abatemos, nos desesperamos, muitas das vezes abala a nossa fé, e a gente atribui isso ao inimigo. Nós, como povo de Deus, temos um costume que tudo nós atribuímos a Satanás. E é importante se notar, queridos irmãos, que o Deus que nós servimos é que tem o controle das nossas vidas na mão dele. O Deus que nos chamou, o Deus que nos escolheu,
ele tem o domínio e o controle do meu caminho e do seu caminho, da minha história e da tua história. Mesmo assim, Deus prepara alguém. Quando foi para levar o povo cativo, Deus levantou Nabucodonosor. Quando é para libertar o povo, Deus levantou o rei Ciro. Nabucodonosor, Deus chama de servo também. Ele é tratado como servo, como aquele que Deus usou para executar juízo sobre Israel. Você já pensou que é isso, irmãos? Se vocês verem o próximo versículo, vai dizer assim: eu que crio o mal, eu que crio a luz e as trevas. Tudo isso procede de mim. Eu crio o mal e também crio o bem. Quando ele quer, executar juízo sobre alguém, o Senhor envia o mal. O Senhor envia. É meio conflitante, né? Como é que pode? Deus é só amor. Deus é amor, mas Ele é justiça. Só que aquilo que a gente tem como mal não é mal. É correção, é aprendizado, é ensinamento. Mas a palavra está dizendo: eu crio. Se os irmãos verem o restante do versículo, aqui adiante, vai falar sobre isso, Como Deus abre porta, Deus também fecha porta. Eu irei adiante de ti, endireitarei caminhos tortuosos e quebrarei as portas de bronze. É o último versículo aqui, o versículo 7. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Está escrito, irmão. Eu crio a luz, crio também as trevas. Eu faço todas as coisas. Desde quando todas as coisas, é para glorificarmos ao Senhor. É para que possamos reconhecer a sua soberania. Porque às vezes é necessário o Senhor fazer determinadas coisas para que venhamos nos render aos seus pés, para que venhamos a chegar ao Senhor. A igreja está calada, mas está absorvendo a palavra. Isso aqui é a introdução da mensagem, porque hoje eu quero falar sobre atos proféticos. Porque você passa por essa porta aqui, a gente fala de atos proféticos constantemente, né, irmão? Igreja. Mas a gente não sabe, não entende ainda o que é atos proféticos, Quem aqui tem essa dúvida? Quem aqui, tem essa preocupação, esse pensamento, saber o que é atos proféticos? Alguém aqui se preocupa em saber o que é atos proféticos? Quem se preocupa? Levante a mão. Algum levantou a mão. Quem não levantou as mãos sabe o que é ato profético propriamente dito? Eu queria ouvir alguém. Pode falar. Nós estamos aqui para aprender. Quem não levantou a mão sabe o que é de verdade atos proféticos? Alguém quer falar? Você, minha filha, quer falar? Não? Pronto, pode falar aqui. É um ato para nós exercermos nossa fé. Um ato para exercermos nossa fé. A nossa fé. Estamos juntos. Não está errado, não. Essa resposta não está errada, não. Mas nós vamos definir, que tem o ato profético e o ato de fé. Entendeu? Por exemplo, aquela mulher que tem um fluxo de sangue, ela teve uma atitude, foi um ato de fé. Bartimeu teve um ato de fé. Mas o ato profético está muito presente no Antigo e no Novo Testamento. Muito presente o ato profético. Primeira coisa, o ato profético. Aqui, pronto. Vamos falar aqui um pouquinho.
Vamos aprender um pouquinho para a gente deixar bem definido, para que possamos entender e absorver e colocar em ação, para que dessa forma venhamos executar ou colocar a nossa fé de tal forma que possamos entender e absorver, tá bom? Deixa eu ver se eu encontro aqui um pouquinho. Glória a Deus. Aleluia. Pronto. Aleluia. Vou dando glória aí que a gente glória a Deus. Pronto. Pronto, não estou achando muito, mas eu vou falar, tá bom? Não achei aqui, mas vou falar. Pronto, o que é que acontece, irmão? O ato profético, tá bom? Eu ia ler ali um pouco, falar com mais clareza, mas já vou falar com palavra mais prática, mais clara. O ato profético, ele é exercido por um profeta específico, né? Pelo profeta constituído por Deus com aquele ofício, né, de profeta, tá? Um ofício de profeta. Então, no Antigo Testamento, Deus usou o profeta Ezequiel, o profeta Elias, o profeta Eliseu, o profeta e muitos outros profetas, como o profeta também Isaías, tá? É uma determinação, uma revelação divina, aonde Deus manda alguém exercer um ato específico dentro do propósito de Deus. Tipo, vamos ver aí um dos atos que aconteceu em Ezequiel 21, definição de ato profético. Uma ação executada, um profeta enviado por Deus, revestido com a devida autoridade, né, a um local, a tempo, a momento específico, pelo Espírito Santo, simbolizando um aviso ou uma intervenção de Deus sobre algo que deve acontecer. Um ato profético são uma ação realizada por um homem de Deus, né, com determinado sentido profético, sob a direção do Espírito Santo, que aponta para o reino espiritual que tem consequência no mundo físico. A Bíblia traz registro de vários atos proféticos. Entre eles, tá, vamos destacar alguns. No Egito, quando houve a morte do cordeiro, que o Senhor, por meio de Moisés, ordenou que matasse o cordeiro e marcasse os umbrais da casa, aspergindo sangue sobre os umbrais da casa, para que o anjo da morte não entrasse na casa dos hebreus. Ali foi um ato profético apontando para o sangue do cordeiro, que é o sangue de Jesus, assim dando livramento. Então foi um ato profético realizado por quem? Por Moisés. Não foi realizado por Arão, não foi realizado por nenhum outro, mas porque ali o profeta era Moisés. Então, assim, para ter validade, tem que ser por alguém constituído, levantado e capacitado para esse ofício, para ter validade e legalidade no mundo físico e no mundo espiritual, né? Vamos ver em Êxodo, vai acontecer esse episódio, justamente do sangue do cordeiro. Em Êxodo 15, 23 a 25, vai dizer também que Moisés lançou uma árvore, o galho de uma árvore, naquelas águas amargas,
E por meio daquele ato profético, aí um ato profético, a água se tornou doce lá em Mara. Isso é um ato profético. Tá ok? Louvado seja o nome do Senhor. Também vai nos dizer que Eliseu derramou sal sobre a cabeceira do rio, né? Do Rio Jordão, que se encheu, que estava vazio. Em 2 Reis 2, 21, tá? Também em 2 Reis 4, vai dizer que Eliseu, depois de Elias, ordenou que a viúva pegasse vasilhas para que pudesse derramar o azeite. É um ato profético, porque Eliseu não foi executar o ato, mas ele deu uma palavra para a viúva e ela foi, cumpriu, ela foi sobre a autoridade do profeta. Tá ok? Então, por quê, queridos? Porque nós estamos vivendo um tempo que todo mundo quer ser profeta, que todo mundo quer fazer ato profético, e não é todo mundo. O ato de fé é bem diferente de um ato profético. Primeira coisa, tem que ser profeta. E não é uma coisa que eu tenho que imitar porque tal fulano fez, porque em tal igreja aconteceu. Ato profético tem que ser pela revelação de Deus, para que possa ter validade e surtir o verdadeiro efeito, né, pelo qual Deus estabeleceu. Então é importante se notar que há uma diferença entre um ato de fé, que muitas das vezes, irmão, você pega um voto, por exemplo, pegou um voto que tem uma campanha, você está fazendo um ato de fé, porém eu estou fazendo um ato profético sobre aquela campanha, o que está acontecendo aqui. Eu estou usando um ato profético, e você vai usar o ato de fé, de exercer. Você vai exercer a sua fé, e vai passar aqui, vai acontecer na sua vida. Por isso que fala, porque só em campanha Deus opera. Deus não opera só em campanha. O único problema é que as pessoas acham que as bênçãos são recebidas só em campanha. A campanha é bênção de Deus, mas não é só em momento de campanha. A nossa igreja, ela não vive de campanha permanente. Só faz campanha quando Deus nos revela a campanha, que é para fazer a campanha, aí a gente faz. Temos a campanha do pão e do peixe. Já é algo profético que Deus estabeleceu na igreja. Isso é uma missão profética. Entendeu? Isso é uma campanha profética. Então, como ela é profética, então ela vai acontecer por meio desse ato de fé profético e de fé. Vai acontecer milagre, sim. Vai acontecer, irmãos. Queiramos ou não, vai acontecer. A não ser que você não creia ou esteja em uma situação muito ruim, muito mal, para não acontecer. Mas se você está em comunhão com Deus, se você crê no Senhor, e até alguns que não estão nem lá com essas fé toda, e que não estão nem lá nessas comunhão toda com Deus, esse temor ao Senhor, acaba recebendo, porque está embaixo dessa bênção, por estar embaixo desta unção. E por estar embaixo desta unção profética, então vai acontecer. E a unção profética não é meramente uma atitude, um ato humano. Não é um ato humano, não é uma ação humana. Então, se não é uma unção humana, não é uma unção divina. Mas será que todos estão nessa posição? Será que todos estão nesse chamado? Quando eu falo de posição, eu falo de chamado por Deus. Porque uma coisa é a pessoa querer fazer, e outra coisa é estar habilitado por Deus para fazer. Muitas coisas não acontecem, irmão, porque nós vivemos em um tempo, infelizmente, que a coisa está muito conturbada. Então, como a coisa está muito conturbada, então foram às vezes muitas confusões e muitos tumultos no meio da igreja. É aquela coisa que todo mundo ouviu a voz de Deus, que todo mundo Deus falou, que todo mundo... Mas depois você vai ver, são coisas muito rasas, são coisas que não têm profundidade, são coisas que não têm consistência, são coisas que não têm raiz. Porque os nossos dias, irmão, está meio confuso e a mente do povo está meio bagunçada. Você está entendendo? E outra coisa, nós já aprendemos aqui em algumas aulas de escola bíblica,
que a pessoa tem uma mensagem de Deus, ou Deus mostrar alguma coisa para ela, não quer dizer que ela seja um profeta estabelecido, instituído por Deus. Primeira coisa, vamos analisar. Qual é o perfil do profeta? O profeta, primeiramente, já é escolhido desde o ventre da mãe. As características de um profeta, a vida de um profeta, a forma como vive o profeta é diferente. É diferente, irmão. Enquanto os outros estão se banqueteando, comendo pizza, bebendo e se fartando, o profeta está lá de joelho. O profeta não anda de grupo. Nunca. Nunca, irmãos. O profeta nunca andou de grupo. Aí vai apertar um pouquinho aqui, né? O profeta é isolado. É solitário. Sabe por quê? O profeta só tem amigo enquanto ele falar o que o povo quer ouvir. E a questão é que o profeta não fala o que ele quer, não o que o povo quer. O profeta, ele tem que ser fiel em transmitir o que Deus ordena. O profeta só tem amigos até o momento que ele profetizar a bênção, até o momento que ele profetizar aquilo que agrada. Mas na hora que Deus usar a boca dele para ferir alguém, o profeta acabou. Ou seja, acabou a amizade. Porque Deus usa o profeta para curar e para ferir. Você sabia disso? Não sabia disso? É Bíblia. E esse aí é o porquê das muitas confusões nos nossos dias. E o mais difícil ainda é que pastor constituído por Deus tem que ser profeta. E nem todos têm chamada. Nem todos foram habilitados a isso. Os irmãos, vejam, né? E quando a gente vê um profeta, uma pessoa assim, ninguém gosta de mim, as pessoas me evitam. Por que te evita? Porque tu é profeta. Meu Deus. Por que as pessoas não gostam de você? Porque tu é profeta. O semblante do profeta já é diferente, irmãos. Se expressa diferente, fala diferente, tem contexto diferente, pensa diferente, age diferente. Aí muitos querem encontrar um profeta, mel, doce, açúcar, nunca vai encontrar. Palavra canterebe a couve. Aleluia! Cerebra condarabe a couve. Lebe nubre cantarábia. Porque desde que o mundo é mundo, o ser humano sempre foi rebelde. E se Deus não levantasse os atalaia para ferir, eles mandam para o inferno. Muitos pensam que ser profeta é ser meloso, melindroso. Profeta tem estrutura para apanhar, se abater, chorar e levantar e ficar de pé novamente. O profeta Ezequiel, quando o Senhor deixou ele para profeta e diz: olha, faz isso, isso, isso. Agora tu pega e come esse rolo aí, todinho. Porque tu vai falar para aquele que se rebeliaram no cativeiro, para os rebeldes de Israel: vai, come este rolo, come todinho. Mas vocês vão ver antes o teste de Deus com Ezequiel. Vai ver o teste. Vamos ver. Tem momento que o Senhor assim: Ezequiel, pega fezes aí, mistura e come. Senhor, misericórdia, eu não consigo fazer isso. Fezes, cozinha. Fezes, sim. Eu vou ser bondoso com você. Pegue fezes de vaca, cozinha e come. Cozinha. Ele tem que cozinhar e comer. E comeu. Que é isso? Um ato profético. Uma forma de Deus
mostrar a iniquidade, a impureza, a sujeira de Israel. E muitos que é profeta doce, bonzinho, meloso, agradável. Não. Meu Deus. Não. Que satisfaça, que agrade, que bajule, que seja meloso, fica assim mesmo. Não. Isso é profeta de Baal. Que profeta que é de Deus, se garante em entregar o que Deus manda e fazer o que Deus ordena. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor está aqui, igreja. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Alabra, canta, herede, acuve, anás. Houve um momento que o profeta Ezequiel se deparou com uma situação aonde Deus haveria descer espada sobre Israel. Tá? Ezequiel 21, 12. 21, 12. Pronto, já está aqui. 21, 12. Eu peço que a igreja leia aí. Nós estamos aqui no aprendizado. Aleluia. 21, 12. Todos juntos podemos ler? Toda a igreja? Grita e geme, ó filho do homem, porque ela será contra o meu povo, contra todos os filhos de Israel. Este justamente o meu povo estão espantados com a espada. Bate, pois, na tua coxa. Deixa aqui, pode deixar, filha, deixa lá, deixa ali o 12. Como que está a palavra aqui? Aqui é Deus falando com Ezequiel. Grita e geme. Ó, o quê? Ó filho do homem, porque ela será contra o meu povo, contra todos os, o quê? Príncipe de Israel. Este juntamente com o meu povo estão espantados com a espada. Bate, pois, na tua coxa. Bate, pois, na tua coxa. O que é espada? Um ato profético. O que é que estava acontecendo aqui? Estava acontecendo aqui que o povo chegou numa rebeldia tão deliberada que o Senhor disse a Ezequiel o seguinte: a espada vai descer, juízo vai chegar sobre Israel, a espada vai descer. Pegue aí, ó, e comece a gritar. O que? Grita e geme. Você já viu quando eu sou um profeta? Porque muitos pensam, irmão, que o Novo Testamento não tem mais profeta. Só que o apóstolo Paulo vai dizer que Deus levantou e escolheu alguns para apóstolo, escolheu alguns para profeta, outros para mestre, tá? Outros para pastores, evangelistas e por aí vai. Aleluia. Profetas. Então vocês já viram em alguns momentos, você que está visitando aqui hoje, quem sabe não é nem cristão, ou é um novo convertido, quando Deus toma, deixa eu ensinar aqui, porque parece que o povo está se perdendo nos mistérios de Deus na igreja, está se perdendo no dom profético, e fica murmurando contra aquele que Deus usa, e quando há murmuração, quando agir do Espírito Santo, Deus se entristece e não opera naquele lugar. Temos que ter todo cuidado com a obra que o Espírito de Deus realiza. Mas às vezes a gente se prende na questão que o vaso está muito defeituoso. Então você está muito defeituoso e tu não está aqui para consertar vaso, tu não está aqui para ver defeito de vaso, porque tu também tem defeito. Porque tu também é um vaso defeituoso e Deus tem que chamar com você também. Deus não chamou o vaso para consertar vaso. Quem conserta vaso é o oleiro. E o oleiro sabe quebrar o vaso na hora certa. Nesse caso, o vaso quebrou na mão do oleiro. Mas tem alguma situação que o Senhor quebra um vaso rebelde. Você já viu em alguns momentos, quando eu estou tomando um vaso, às vezes, em mistério, que ele tem um gemido? Já viu isso? Já viu o vaso bater a mão na
isso? Já viu o vaso bater o pé? Já viu isso? Bater o pé no chão. Ó. Ato profético. Algo Deus está dizendo que vai fazer no lugar. Você vê Deus tomar um profeta para falar com alguém e o Senhor diz assim: ai, ai, ai. Que Deus toma um profeta. Esse ai é de Jeová, não é do vaso. Quando o Senhor fala ai, 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 se prepara que o ai vai chegar na vida de quem está em dívida com Jeová. Meu Deus. E hoje o Senhor me levou a trazer este profundo para dar entendimento ao povo de Deus. Porque essa é uma coisa que Deus quer, é abençoar o povo dele, mas é na obediência, no entendimento. Como diz o diabo, é na obediência da palavra. E vamos, irmão, uma vez por toda, entender isso. Tudo que Deus faz é para nos abençoar. Tudo que Deus faz é porque nos ama. Tudo que Deus faz é porque não quer que a gente vá para o inferno. Tudo que Ele faz é para o nosso bem. Mas muitas das vezes, para esse bem chegar, Ele tem que nos ferir primeiro. Está lá, Ele tem que tratar com alguém primeiro. Não sei se você já viu em alguns momentos Deus está em oração aqui. A depender da situação, muitas vezes em oração mesmo, quando estamos mesmo em oração assim, vem aquele choro profundo, vem aquele gemido, vem aquela lamentação, ou Deus usa de certa forma, numa movimentação corporal, ali é um ato profético. Aleluia. Quando a vez vem aqui alguém no púlpito, Deus usa muitas das vezes no altar do Senhor, para fazer gestos no altar do Senhor, é Deus limpando aquele altar. Na igreja, muitos pensam que só quando alguém que é ali está em pecado, que Deus impede de operar. Irmãos, deixa eu falar uma coisinha para vocês. Eu aprendi quando eu me converti. Hoje, muitas vezes a igreja está mergulhada em pecado. Muitas vezes a igreja está vivendo lamaçal em pecado. Porque, que é isso? Porque quando um está mergulhado, a igreja deveria estar. Não que está praticando, mas está, infelizmente, naquele meio. Vocês estão entendendo o negócio? Porque nós somos o corpo de Cristo, corpo do Senhor. Mas se tem um no meio que é membro, está ceiando, está ligado no corpo. Está ligado no corpo. E muitas das vezes Deus quer operar em nosso meio, mas há desvarios. Há pessoas que estão sem temor, pecando deliberadamente. Pode ser a bênção. Eu aprendi, eu não me converti. E quando eu tinha um em pecado, tinha que disciplinar, tirar do rol de membro, para não contaminar o corpo de Cristo. Aprendi que quando um pecava, tem que trazer diante da assembleia, e relatar o pecado dele. E isso é bíblico, irmãos. Nós fugimos muito da verdade, da palavra de Deus. E é por isso que hoje estão deitando e enrolando, porque fica escondido debaixo do tapete. Quando fala de pecado de igreja hoje, se refere apenas a líderes. Claro, quando trata de líderes, a gravidade é maior. O problema é maior. Mas, quando trata de membro, que o membro está ali, ceando, sendo bajulado, misturado com todo mundo, tudo junto e misturado, está, infelizmente, contaminando a igreja do Senhor, contaminando o corpo de Cristo. É por isso que, se nós somos crentes, batizados, membro de igreja, não peque. E se pecar, confesse o seu pecado, para ser disciplinado. Já aconteceu aqui, queridos irmãos, não foi uma vez nem duas, pessoas com pecado grave ceando na igreja, pecados gravíssimos,
e ceando na igreja e participando de atividades na igreja. Você não sabe o peso que isso traz na igreja. Você não sabe, irmão, como que o inimigo começa a atacar a igreja com pecados graves. Você não sabe como o diabo ele começa a atacar, porque isso é uma legalidade. Fiquei sabendo uma vez um testemunho de uma igreja grande. E ali chegou uma pessoa na igreja. E essas pessoas só querem posição, alta posição na igreja. E essa pessoa ocupou um determinado departamento da igreja. Mas, irmãos, entrou uma confusão na igreja, uma brigaiada entre os crentes, bastava um olhar para o outro, já estava se estranhando. Bastava um olhar para o outro, já estava zangado, já estava brigando, já estava discutindo. E isso tomou forma na igreja inteira. Quando acontece isto, de três coisas é uma delas: ou é pecado escondido, ou é oração contrária e jejum contrário, ou alguém que está ali que o diabo enviou, ou algum enviado do diabo que está ali naquele lugar. O que é que acontece? Esse pastor foi orar e o Senhor mostrou para ele e tudo que estava acontecendo naquela igreja foi por aquela mulher que ele recebeu, que estava ali congregando e em determinada posição ali eclesiástica dentro da igreja. Isso, esses os males que está acontecendo hoje. Porque hoje, irmão, nada é nada, né? Porque tem tudo por um quilo, nada é nada, não tem problema nenhum, não. Isso não tem nada, não. Coitadinho, oh meu Deus, oh não sei o que. Aí Deus levanta o profeta e chega lá e resolve a situação. Não tem nada, não. A mistura, irmão. Tem pessoa que está dentro da igreja, mas está misturado lá fora. Misturado com conceitos errôneos. Misturado com filosofia de satânica e diabólica. Envolvido em meios, que eu não preciso nem falar, meios diabólicos, meios satânicos. Salvo que é salvo não anda com mistura, não anda em qualquer lugar, não anda com qualquer gente, não anda em qualquer canto, nem em qualquer pipoca que se diz. Porque a depender como seja, ele pode ficar endemoniado. A depender como seja, ela pode ficar endemoniada e ficar agindo sob influência dos demônios no meio da igreja para causar dissensão na igreja. Os irmãos estão entendendo? Digo amém? Amém. Aí vocês vão ver aqui o que acontece. Um ato profético. Primeiro era gritar e depois gemer. Por quê? Pela espada que ia descer. E o profeta é o que sente primeiro, que primeiro sente a dor, é o profeta. Para você que é profeta de Deus, sabe que vem situações que você vai orar e vem aquele gemido e você começa a gemer na oração. Deus toma a gente em gemidos. Acontece muito isso comigo, a depender da situação, né? Gemidos. O Espírito Santo do Senhor geme, mas a nossa alma é tomada por gemidos. É um ato profético de Deus. Deus está sinalizando que algo de choro vai acontecer naquele lugar. O Senhor está nos dando aqui uma vertente, uma orientação, um ensino, para você conheça os mistérios de Deus. Não é que aqui vai morrer ninguém, não é que vai morrer ninguém na família de ninguém, mas aqui é trazendo às claras a diferença de ser um profeta e não ser profeta e querer ser profeta.
Será que todos que declaram profeta estão preparados? Tem a estrutura, já o preparo, já todos os processos que passou para ser qualificado como profeta? Será que tem a estrutura de lidar com todas essas emoções? Para lidar com essas informações? Para administrar esses sentimentos? Irmãos, meu Deus. E aí, diz mais para ele, ó. Aleluia. Será contra o meu povo, contra todos os príncipes de Israel, contra meu povo e contra todos os príncipes de Israel. Este, juntamente com o meu povo, estão, o quê? Estão espantados com o quê? A espada. Bate, pôs na tua coxa. Bater na coxa. Mata o profeta. Pega a espada. Bater a mão. Juiz de Deus. A depender do contexto e do momento, do que está se passando ali. Não quer dizer que Deus não toma a gente sapateado. Quando Deus toma a gente sapateado, nem sempre é isto. Deus toma a gente sapateado é queimando os cães que está ali querendo perturbar o povo de Deus. Quando Deus nos usa para bater o pé no chão, que tem sapato, que tem fogo nos pés, então basta bater o pé, aí o diabo bate em retirada. Aí como sendo numa casa oprimida, numa igreja, vai orar por alguém, né? Deus está aqui nos ensinando acerca do mistério profético, atos proféticos. Então, pelo fato de Deus usar o profeta, né, que está ali numa possessão, está ali um duelo travado contra a igreja. Irmãos, eu vou te falar uma coisa, eu nunca vi tanto duelo travado como é contra essa igreja. Então, quando existe um duelo travado no reino espiritual, porque o reino espiritual manifesta no físico, tá ok? Então, quando os demônios estão, né, travando um duelo, travando uma demanda contra a igreja de Jesus, aí é por isso que a igreja tem que ser avivado. Você que é profeta tem oração, vida com Deus, porque senão na hora que o inimigo travar o duelo, aí fica todos vulneráveis, fica todo mundo desanimado, fica todo mundo que nem pro culto quer vir, quer sair da igreja, quer ir não sei para onde, sendo que está escrito que a nossa batalha não é contra homens, a nossa batalha não é contra a pessoa, não é contra meu irmão, não é contra a minha irmã. Queridos irmãos, o que é que Deus traz paz? Aleluia! O que é que Deus não traz confusão? Quando você vê determinadas situações de confusão, pelo amor de Deus, vou orar, vai jejuar, ajude. Quando você vê confusão na igreja, é porque Satanás está agindo contra a igreja. O diabo está agindo contra alguém para matar aquela pessoa, para desviar aquela pessoa, para acabar com a igreja. E é preciso que Deus, profeta do Senhor, alinhado com Deus, na posição de quê? Mas como que eu quero ser profeta? Como que eu sei que eu tenho um chamado, mas eu não tenho uma vida regrada com o Senhor? Eu não tenho uma vida regrada. Eu não me privo de nada. Ser profeta não é viver na privação. Com fome, não estou falando isso não. É se privar dos prazeres. É se privar quando tu quer ir comer uma pizza. Eu falo assim, vai orar. Não chamei para comer pizza não. Tem hora de comer. Na hora de começar que eu mando sua casa, você come aí. Para com isso. Esse que está na roda de amigos, que está em comunhão com família, com todo mundo, o Senhor falou, ei, sai do meio. Assim, pastor, não quero mais profeta não. Para você entender o que é ser profeta. Que ser profeta não é porque dizer que é.
Não é porque dizer, eu sou, me mostra as qualificações aí. Você fica tudo me espiando, né? Dizer, estreitou o negócio. Tudo isso é para passar por essa porta. Não passa de qualquer jeito, não. Senão não acontece nada. Outra coisa, irmão. Uma profecia nunca vai ser desalinhada com a visão do pastor. Nunca. Nunca. Deus não trabalha assim. Sabe por quê? O profeta, assim, um sacerdote não é nada. Profeta, assim, sacerdote não é nada. Dá para entender? Então não dá para ter esses profetas aleatórios por aí, por aqui, por acolá. Não dá. Porque se o profeta sem sacerdote, ele não tem direção. Ele não tem comando. Ele não tem Bíblia, ele não tem direção. Porque a direção está com o sacerdote. A direção, o comando, o pastoreio está com o sacerdote. Não está com o profeta. Será que na igreja, que as igrejas lá da Ásia, lá não tinha profetas na igreja? Claro que tinha, irmãos. Agora, o profeta que está desalinhado com a visão pastoral é anátema. É anátema. Que Deus dá uma visão para o pastor e vem outra contrária que Deus deu, é anátema. E anátema é maldição, é confusão e perturbação de espírito, perturbação de alma, confusão de mente, e o espírito loucura entra aí nessas confusões. O espírito loucura gosta disso. Nunca, meus irmãos. Porque Deus só tem uma boca. Deus não vai me falar uma coisa para mim e para você falar outra. Deus não vai mostrar uma coisa para mim e para vocês e outra, porque quem tem a responsabilidade de apacentar, de conduzir, levar a tudo é o sacerdote. Agora, se tu é um sacerdote e é profeta, está tudo certo. Aí é o entendimento. É bem melhor. É bem melhor. Mas hoje, nem todos os pastores são profetas. Entendam isso, irmão, também. Porque Deus não quer? Não, porque eles próprios não querem. São homens de Deus, são mulheres de Deus, mas não são profetas. São profetas no sentido só de pregar. Mas profeta propriamente da mensagem de Deus, propriamente dito, o dom profético, de um deles, não. Pegou a mensagem aí e tal, e vai e vão embora. Por quê, irmão? Para tu ser profeta, irmão, é vida de renúncia. Solitária, muito eu não entendia o pastor José Carlos, lá vem o nome dele, né? Muito eu não entendia. E, coitado, apoiou mais do que jumento velho, que camelo velho no deserto, né? Senhor amado, ninguém nunca entendeu que Deus nos separou para ele, que esse homem era nazireu de Deus. Ninguém nunca entendeu isso, irmão. Que um homem que é rejeitado logo na lua de mel e acaba o casamento, é o que isso aí? Ele já contou, ele contou o seu livro aqui. Ele foi rejeitado pela esposa na lua de mel. Porque um irmão dele contou uma fofoca para a noiva, que levaram ele, naquela época não era um cristão, ninguém era crente. E a despedida de solteiro, de ímpio, era levar onde? Lá no prostíbulo. E levou ele bêbado no prostíbulo. E chegou lá para a própria prostituta que ajudou ele, porque ele se defecou e tudo mais. Já contou isso aqui. Ele tinha como é? Não é trauma. Eu esqueci agora. Alcoólico. Coma alcoólico. E levaram ele em coma alcoólico para lá. E o trouxeram de volta. E no outro dia
Quando não pôde casar, para o casamento, estava lá ainda dormindo. E a mãe foi lá despertar. E a noiva ficou sabendo disso. Na hora do casamento, não queria casar. Você tem que casar. Casou, mas não viveu o casamento. E aí? Vocês entendem isso? Não, não entende. E se não entende, não fala, não diz nada, não entende, fica quieto, é melhor que não peca. Se não sabe, não fala nada que não peca. Mas o povo não sabe e fala, irmãos. E julga, trazendo condenação sobre si, pecando contra Deus. Pro não sabe os mistérios de Deus. Cala! Aquieta, não fala, não se precipita em pecar contra Deus. Porque, irmão, vocês vão entender o João Batista vestido com pele de camelo, comendo gafanhoto e se alimentando com mel no deserto. Alguém vai entender isso? Não! Fica quieto. Nós estamos pecando demais, irmão. Nós estamos perdendo muito. Porque fala de tudo que não sabe, não entende. Fica quieto. Porque calado, vou dizer, até o tolo é poeta. Não entende, fica quieto. Fica calado, vai orar. Mas não. O povo gosta de pecar, irmãos. O povo gosta de julgar pela vista, pelo que vê. Porque acha que tem que ser daquele jeito. Sim, mas Deus não quis que o homem tivesse mulher e pronto. E aí, como é que fica? Ah, então ele está adulterando. Aquele ele está adulterando, está apontando todas aí. Olha quanto a gente se condenou com esse negócio aí, viu? Por quê? O povo vive na carne, tão infeliz, uma carnalidade tão do cão, que eles acham que todo mundo precisa disso para viver. Todo mundo precisa disso para viver, acha que é isso. Irmão, outra coisa, essa questão sexual, questão de educação. Não é questão de necessidade não, é questão de educação. Quando a pessoa recebe a educação, é educado nesta área, irmão, vou te falar, não é assim essa fome toda que você vê por aí não, nesse desespero todo que você vê por aí não, irmão. A pessoa alimenta, ó, já tem tempo que ele não fala desses profundos aqui. A pessoa alimenta a carne, só pensa na carne, foi criado assim, viu assim, viveu assim, pensa todo mundo assim. Pensa que a vida se resume nisto, em carne, carnalidade, só isso. Ei, irmãos, o tanto de mulheres de Deus e de homens de Deus, eu estou dizendo homem de Deus, mulher de Deus, que já esqueceu esse negócio há muito tempo. Já esqueceu isso há muito tempo. Sabe por que esqueceu? Porque foi privado disto, porque não deu certo, não aconteceu nada, não tinha jeito nem maneira que ia fazer. Vai se arder por aí, vai prostituir? Quieto, calma, aquieta a carne. Aquieta a carne. Que é isso? Que apetite canino é este? Deus está falando aqui nesse lugar. Que apetite canino é este? Quem gosta de muita carne é cão. E leão também, faminto. Quanto mais come, mais não farta a vontade. Que é isso? Carne junto com o diabo. Bomba gira junto. Xalabre couve anácia. O brei de obre quenterebre a couve anai. Deus está falando aqui, e já foi dito, profeta, não alisa, porque se alisar o povo vai para o inferno. Nossa carne velha vai te levar para o inferno. Acorda, desperta, vai para o jejum, vai buscar Deus. Nem só de pão viverás o homem, irmão, nem só de sexo viverá o homem e a mulher, mas da palavra de Deus que alimenta a alma e liberta. E liberta, e liberta. Jesus é a verdade que liberta. E eu estou padecendo demais, porque essas verdades eu tenho ocultado há muito tempo. Mas não vou mais ocultar, irmão, porque são pecados graves, inseridos, maculando a noiva do Cordeiro. Nós estamos nos preparando para ir para o céu, não é para ir para o inferno não. Então saia da carne. Como ter vida de oração desse jeito? Como ter vida com Deus? Já não basta que o povo trabalha. Deus está me trazendo
coisas profundas aqui. Se que se eu for entrar essas coisas profundas, eu vou até a meia-noite, porque é muita coisa. Mas Deus está fascinando pela palavra. A palavra é a água, ela lava, ela limpa. A palavra é a verdade que liberta. E se a palavra não limpar, mais nada pode limpar. Conhecerei a verdade vos libertará. E se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Qual é a liberdade que esse povo está entendendo? É liberdade para libertinagem? Não. É liberdade para carnalidade? Também não. É liberdade para fazer você, como serva de Deus, que chega a se submeter a esse ridículo do que fazem as ímpias. Sua condenação, sua salvação está comprometida. Sua salvação está comprometida. E você, homem, que submete a sua esposa a esse constrangimento, a tua salvação está comprometida. Arrependei-vos. Não gostaria nunca de estar no ofício que o Senhor achou por graça colocar. Não estou murmurando. Ser, irmãos, alguém escolhido por Deus não é uma escolha própria, não é uma opção própria. Para muitos engraçadinhos ficar fazendo graça com a minha carinha. Muitos engraçadinhos ficar fazendo gracinha com o meu pastoreio, com os meus dons, com a minha vida, com o meu nome, com a minha pessoa. E eu conheço de um Deus que não folga com a injustiça. Não folga com a injustiça. Deus, Ele é um Deus justo. E eu persevero na minha fé, na minha fidelidade. Porque eu sei o Deus que nós estamos servindo. Nada, nem ninguém vai me fazer desistir, irmãos. Ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Seja fiel até a morte, irmãos, para que você possa receber a coroa da vida. Tenha cuidado com o que fala, com o que julga. É muito julgar e o pouco orar. É um pouco falar, é um muito falar e o pouco entender. Se não entende, se eu não entendo, Deuteronômio 29, 29. As coisas reveladas é para nós. Que é mistério é para Deus. Vamos saber quando chegar lá, se Ele quiser revelar também. Que leva uma pessoa a tantos anos no Evangelho, brincando com a palavra de Deus. Que leva uma pessoa a estar tanto tempo na igreja do Senhor, de qualquer maneira, de qualquer forma, de qualquer jeito. Será que alguém assim está preocupado com a alma? Não está. Isso não está preocupado com a própria alma, não está preocupado com a alma de mais ninguém. Então vamos estraçalhar o nome dos outros. Então vamos acabar com os outros, vamos acabar com a reputação dos outros. Onde eu ver um vizinho, eu ver alguém e eu acabo com ele. Porque se a pessoa não tem reputação, então não vai também ter cuidado com a reputação dos outros, com a boa reputação dos outros. O que é que leva alguém a conhecer o Evangelho e viver uma vida miserável, desgraçada dessa forma? Emprestar a boca para o diabo falar, emprestar os ouvidos. Deus estava falando aqui com alguém. Deus está falando aqui com alguém, irmãos. Misericórdia de Deus. Misericórdia de Deus. Misericórdia do Senhor, irmãos. Porque é muita coisa no meio cristão. É muita coisa, irmãos. O povo não tem mais medo do inferno, não. Sabe? Uma carnalidade braba. É uma coisa que nunca se sacia. E essa carnalidade é para comer, é para beber, é para... Não, meus irmãos. Nós somos ovelha. E ovelha come é grama. Ovelha se alimenta de grama. Para nutrir a alma. É a palavra. É o pão do céu. Que nutre a alma. Que alimenta o espírito. Que dá paz e gozo no espírito. Que edifica. Pessoa que vê maldade em tudo. Em tudo, mentes fértil, mentes cativa. Irmãos, eu sou serva, tu és servo, tu não és juiz. Tu não és juiz. Logo, se eu me constituo para estar aqui apontando as falhas do meu irmão, então logo eu não estou no caminho. Se eu me disponho a isso, nós somos na igreja como irmãos servindo a Deus. Não é para estar aqui apontando fulano nem cicrano. E aqui tem pessoa assim, que chega nem adora direito. Nem adora direito, fica espiando para um e olhando para outro, medindo um e medindo o outro. O Senhor está falando com alguém. Pare com isso. Você veio adorar, você veio espiar. Você veio adorar, você veio esbibiotar, vem examinar a vida do irmão. Examina a sua primeiro. Mas não vem examinar. Examinar para depois sair falando. Examinar para depois sair criticando. Para depois sair julgando. Para depois isso é falta de ocupação, meus irmãos. Isso é falta de ocupação. E isso é o ofício do adversário. Isso é o ofício do inferno, irmão. Isso não é ofício para quem conhece a palavra de Deus, não. Entendeu? Então, vamos ter cuidado. Vamos vigiar. Vamos ter muito cuidado, porque aqui
já veio a palavra. Deus quer nos livrar da espada. Deus quer nos livrar do ai. Deus quer nos livrar do grito. Deus quer nos livrar do gemer. Deus quer nos livrar da espada. Deus quer nos livrar do mal. Então vamos nos dar por avisado e entrar pela porta que é Jesus. Glória a Deus, amém? Vamos agora passar pela porta. A bagagem já foi lançada fora. Agora vamos passar sem a bagagem. Glória a Deus, santo é o Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Glória a Jesus, aleluia. Oh, glória a Deus. Oh, meu Pai do céu. Quem me alisar pela frente, me alisa por trás das minhas costas também. Adianta me alisar por a frente, de trás das costas. De trás das costas, quando está na ausência, acabar comigo. Por trás das minhas costas, né? Oh, meu Pai, vamos ter cuidado.